Olha que presença ilustre nesse programa que nós teremos aqui hoje. Lógico. Que baita honra tê-la aqui na nossa bancada. Exatamente. Verdadeiro símbolo da corrida presidencial, candidato pelo Democracia Cristã, o icônico José Maria Emael, o democrata cristão. Democrata cristão. Tudo bem, doutor Emael? Como é que está? Tô pronto para ser trucidado. Imagina que vai ser. Aqui vai ser carinhoso. Vai ser carinhoso. Na manteiga. Estamos aí, ontem tivemos aí o pessoal que veio aqui, a gente tá com o Péricles. Léo Péricles. A gente estava conversando com ele, mas você vê, né? No Brasil, a gente não tem a menor democracia pelo seguinte, porque a mídia já decidiu quem merece a voz. E os candidatos menores, eles nunca têm a mesma chance dos maiores. Sim. Então, é mais ou menos, o negócio não funciona muito bem. Não é, Emael? Mas a verdade é o seguinte, a democracia cristã é uma coisa muito forte. Lá na Constituinte, a gente era só 5 deputados federais constituintes. Quando terminou a Constituinte, eu fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Aprovei 146. Em 88? Em 88, sim. Você está na vida pública desde quando, Emael? Tempo? Desde 1962, quando eu me filiei na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre. Este ano eu completo 60 anos de democracia cristã. A minha vida é a democracia cristã. E o jingle vem novo esse ano? Não, não pode mudar. Não pode, vai vir versão, vai mudar nada. Respeita a história. Eu vou contar pra vocês foi um alfinete. Como nasceu? Como nasceu, então? Melhor. Olha lá, ó. Aí, ó. É bonito esse. É bonito, ó a bandinha. A democracia. Emael, o democrata cristão. O democrata cristão. Vai pra lá, Ninguém sabe. A democracia cristã foi... Pega daí, Grande José Castro. Vamos lá, pode falar. Sim, senhor. A democracia cristã foi destruída 2 vezes no Brasil. Primeiro em 65, quando o regime militar extinguiu os 13 partidos e criou Arena e MDB. Depois, a democracia cristã, em 85, foi refundada. Né? E aí, eu fui convocado para ser o presidente de São Paulo e ser o candidato a prefeito da capital. Não tinha a melhor maneira de mostrar que depois de 20 anos a gente tinha voltado a disputar a prefeitura de São Paulo. E nós estamos numa reunião, 6 pessoas, para decidir com que nome eu seria candidato. Tá? E a reunião estava indo para o final com uma certeza, que os engenheiros diriam uma certeza cartesiana. Né? Você pode ser candidato com JM, J. Maria, José Maria, Zé Maria, mas nunca, jamais com o nome de Emael. Nome difícil, tem um Y no meio, caramba, ninguém vai saber falar. Sim. E aí um companheiro nosso, José Raimundo de Castro, alfaiate e compositor de música popular. Ele ergue o braço e diz o seguinte: mas se a gente encontrar um jeito de ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. E aí ele... Vocês me dão 2 dias? Legal. E aí, só para não magoar o companheiro, só para não deixar o companheiro triste, a gente falou: tá bom, Castro, você tem 2 dias. No final do segundo dia, lá pelas 5 horas da tarde, depois ele contou como foi, ele pediu para o auxiliar lá na alfaiataria pegar o telefone, ele pega o violão e me canta o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele: Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. A genialidade dele foi ver no EY brasileiro, que nós falamos a toda hora, e aproveitou para dizer o que Emael era, um democrata cristão. Pegou o negócio. Pegou. Grudou. Mas se você me permite, é a 6ª vez que você está... Com certeza. E qual é a motivação? Porque sempre você bate na trave, né, irmão? Na trave não. Trave também Eu não. quis ser elegante. Não, porque o cara fala no majoritário. Porque assim, não é... Então tem uma razão para eu ter sido 5 vezes candidato. Claro. Exato. Claro. A reconstrução da democracia cristã. A democracia cristã foi destruída pela 2ª vez em 1993, no meu 2º mandato, quando houve a fusão do PDC com o PDS. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para evitar a fusão, mas ela acontece no dia 3 de abril de 93. Só 2 anos depois eu refundei a democracia cristã. E tivemos que mudar o nome, não podia ser PDC,
porque uma decisão do TSE havia decidido que siglas que participam de fusão não podiam ser recriadas. Então nós consultamos o TSE e eles concordaram que com o nome de PSDC podia ser registrado. Isso em 30 de março de 1995 nós refundamos a Democracia Cristã. E em 98 eu já fui candidato a presidente pela primeira vez na tarefa da reconstrução da Democracia Cristã. Tá? Tem uma pergunta. Então, as 5 vezes que eu fui candidato a presidente foi na reconstrução da Democracia Cristã, até chegar onde nós estamos hoje. 200 mil filiados, mais de 2 mil cidades. Né? E aí eu não ia ser candidato agora. Agora você não ia? Não ia. Aí os Emael, esquece esse negócio de não ser candidato. É fundamental para nós, para a Democracia Cristã, que você seja... Para fortalecer o partido, né? Hã? É o partido, né? Partido. É o partido. Tá bom. Que é o que a gente não tem, né? Que é o que a gente não tem. Bom, a Democracia Cristã é um partido, então, eu não quero falar dos outros. Eu sei, mas que os caras mudam de partido aí... O tempo inteiro. Viu lá o... Ele nunca traiu o partido. O Geraldo Alckmin lá, que você votou várias Sim. vezes nele também. Agora ele tá com a estrela do PT, porra. Que é isso, hein, Mael? Companheiro, hein? Tá comendo no prato. Grande Virou companheiro. companheiro o nosso Geraldinho. Eu quero que vocês me abrem só um pouquinho de espaço para mostrar o que eu já fiz pelo país. Claro, Isso é lógico. Deixa eu só fazer um break só pra rede agora. Reginaldo, é só o break pra rede. A gente continua na TV Jovem Pan. Nosso papo tá muito bom. Emael tá conversando aqui com a gente. Zé Maria Emael. Vai lá, Reginaldinho. Bom. Muito bem, continuamos aqui na TV Jovem Pan. Pode complementar aí o O que você já fez pelo Brasil? Bom, como constituinte, todas as conquistas sociais do trabalhador na Constituição brasileira são de minha autoria. Redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas semanais, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias, a proteção contra a despedida sem justa causa, o direito do trabalhador ao lazer, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher, a estabilidade do dirigente sindical, tudo é democracia cristã. Defesa do contribuinte, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte é a democracia cristã. A minha formação acadêmica na área do direito era tributária, fui vice-presidente da Comissão de Tributos, então tive um espaço. Uma das minhas propostas que estão na Constituição Federal é o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Coloquei na Constituição que o ICMS pode ser seletivo, conforme a essencialidade do produto. É por isso que foi possível agora estabelecer o limite de 17% da gasolina. Entendi. Sensacional. Isso é seu. É meu. Como você viu a reforma trabalhista do Temer? Eu acho que um ponto que foi exagerado foi cortar de repente o imposto sindical. Sem má preparação, porque deixou os sindicatos sem recurso de uma hora para outra. Mas, Emael, aqui, tudo bem? Super bem. Você se considera um socialista? Não, sou um democrata cristão. Mas a sua definição está mais para a esquerda ou está mais para a direita? Não, a democracia cristã é essencialmente transformadora. Né? Se você me perguntar, o que você é? Eu sou um transformador. Não, mas isso aí... Conceitualmente, a maior contribuição minha para a sociedade brasileira é o inciso 1º do artigo 3º da Constituição, que define que tipo de sociedade nós queremos. E o inciso 1º do artigo 3º diz o seguinte: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Nas mais de 100 nações onde a democracia cristã está presente, o objetivo central é esse: construir sociedades que sejam livres, sejam justas e sejam solidárias. Mas isso não tem cara de proselitismo poético só? Como é que... Repete a pergunta. Não parece proselitismo poético só, sem nenhum tipo de eficácia prática? É só uma... É só ver o que eu fiz na Constituinte para ver se é só prática, se é só teoria. Né? Mas é que você falou de conquistas do trabalhador. Eu não vejo isso como conquistas. Como não? Redução da jornada semanal do trabalho de 48 para 44 horas não é uma conquista? Você só interfere Você sabe na como é liberdade. que era o aviso prévio antes? O quê? Me responde, sabe? Não, por favor. Então, não. O aviso prévio era assim, Quem recebia por semana, 8 dias de aviso prévio.
Quem recebia por quinzena, 15 dias. Nos Estados Unidos é mais ou menos Mas qual o problema disso? Qual o problema disso? Só o mensalista que tinha 30 dias de aviso prévio. Mas qual que é o problema disso? Hã? Qual que é o problema Absoluta disso? injustiça. Por quê? Peraí, você não é CLT, eu sou CLT. Deixa lá, eu sou CLT. Você ganha uns freela. Deixa ele não é CLTista. Exatamente. Deixa com nós aqui, ó. Nós temos carteirona aqui, ó. Pergunta pro trabalhador se isso foi concedido. Você não Ele é tem a playboy. carteira. É que, na verdade, você é playboy. Isso É que, na verdade, reduz o deixa salário. o- isso reduz os salários em geral. Na verdade, você contribuiu para a redução dos salários em geral. É Mas que nem tudo você bem. pôr 13º. Se quiser, você pode pagar 20 vezes no ano. Você vai 14º, reduzir que a gente pode criar 20 salários. Quer receber 100 salários? A gente Não resolve. vem mexer na minha Ah, carteira. não, Já chega a minha Eu acho que deveria aposentadoria. ter 100 salários. Já chega a aposentadoria Sem que salários mexer, eu vou no ter que ano. trabalhar mais 5 anos. Não queira mexer na carteira de Oi, Mael, trabalho. vou fazer Não uma mexa pergunta. no azulzinho. Você recentemente falou que para quem pode derrotar o Lula, só a democracia cristã. O que o senhor quis dizer com isso? Pelo Só a seguinte, democracia cristã Quem consegue. menos o Lula quer enfrentar somos nós. Certo. Porque Por nós quê? somos autores de tudo que o trabalhador Não, conquistou você tá- na Constituinte. Certo. E não adianta, está lá escrito. Nos anais da Constituinte está lá. Não, mas por quê? Porque o Lula, só a democracia cristã para derrotar Direito o dos Lula. Não, porque nós temos argumentos para enfrentá-los. Porque eles fizeram Nós temos um medidas bom relacionamento com o Lula. parecidas. Não tem nenhum problema com o Lula, em termos pessoais. Mas o único candidato realmente que pode fazer frente ao Lula somos nós. Tá. Só emendando então, num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, quem o senhor apoiaria? Nós estaremos no segundo turno, não posso fazer essa conjectura. Você tá louco? O Imael já. Você acha que ele já vai entrar como perdedor? Tá? Não, mas Vai estar ele com o Lula ou com o Bolsonaro. Ele vai votar no primeiro. Ô, Emael, deixa eu falar um negócio sério com você agora. depois. Porque a gente teve essa. A Constituinte foi uma grande festa, né? Eu lembro bem, o doutor Ulisses. Né? Depois eu vou contar para vocês uma passagem. E vou falar uma coisa. Vamos comemorar imposto sindical Não, pera lá. O que eu falo é o seguinte, eles falam hoje em dia que ela é muito exagerada, que é meio Imagine do John Lennon, que é aquilo que ele está falando lá, que é uma... por exemplo, tem 6 tipos de polícia, né? Tem polícia ferroviária e tal. Ela é muito confusa. Você acha que tem que mexer alguma coisa nessa Constituição? Ou você acha que a nossa Constituição Nós, constituintes, fomos prudentes nesse sentido. Tanto é que nós criamos a figura da emenda constitucional. Exatamente admitindo que, com o tempo, a Constituinte tinha que ser aprimorada. A Constituinte não é perfeita, claro, nenhuma obra humana é perfeita. Ela admite... Por exemplo, na área da educação. Se você me perguntar, Emael, o que você contribuiu na área da educação? Eu sou o mais velho de 7 filhos, de uma família modesta no Rio Grande do Sul, na época se chamava Remediada. Isso. Arrimo de família. Eu fiz o meu primário hoje fundamental no Grupo Escolar Dom Pedro I, uma escola do ginásio, do governo. Mas a minha família não tinha como me pagar os estudos dali para frente. Mas meu pai era um homem determinado. Ele foi 3 vezes na prefeitura de Porto Alegre. Na 3ª vez ele me conseguiu uma bolsa de estudos. Com essa bolsa de estudos eu fiz ginásio, fiz colégio, fiz 2 faculdades na PUC, filosofia e direito, me formei em primeiro lugar na minha turma de direito. E na Constituinte eu contei a minha história. E propus, defendi e aprovei a possibilidade de recursos públicos para a bolsa de estudos. Hoje são centenas de milhares de crianças com bolsa de estudos no fundamental. Centenas de milhares de crianças, de jovens com bolsa de estudo no ensino médio. Então isso é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu tenho uma pergunta sobre o fundão partidário. Ah, Vocês usam o fundão partidário. Quanto que vai custar a campanha de vocês esse ano para os cofres públicos? Bom, gente, esse ano a gente conseguiu uma enorme vitória. Sabe qual era o fundão nosso? Quanto tinha um fundo? 13 milhões e 100 mil reais para distribuir para 27 unidades da federação. Dá para absolutamente nada. É porque o TCE condenou 13 vocês. milhões? 3. O TCE condenou vocês, aqui na Agência Brasil, está falando que vocês foram reprovados. Teve irregularidades, né? O Partido Democracia Cristã, no exercício financeiro anterior, que vocês têm que devolver 274 mil. Porque não, aí a reportagem deles, mas eu sei que há partidos, ouvi dizer que partidos que enriquecem nas campanhas, ou seja,
O perdedor, ele sai vitorioso porque ele arrecada o fundão e nem sempre é Nós bem tínhamos sido aplicado. condenados em 1.100.000. Nós conseguimos mostrar que tudo era... Tudo não, 274 mil. É muito dinheiro. É muito De 1 milhão e dinheiro. tanto caiu Dinheiro pra isso aí. nosso. Aí nós estamos entrando agora com uma ação rescisória. É isso aí, Mael. Não pode dar mole aí pra esses caras aí. Agência Brasil, viu? Vai brigar com o Emael, pô, tá desde 62 Não, é porque aí. a gente não é nenhuma Pô, crítica ao desde Emael. 62. Você tá também desde 93, Desde nós brigamos com 62. você que manda em nós. Que Mas é? a questão é o dinheiro público. A gente não manda em ninguém. Mas Exatamente. dinheiro público Quando- merece transparência, só isso. Então, mas esse dinheiro aí é distribuído pro Brasil inteiro. Sim, não é o caso especial Bom, mas dele. deixa eu completar. Aí nós descobrimos que em 2021 foi aprovada uma emenda constitucional número 111, que inseriu um artigo 6º, um parágrafo 6º, no artigo 17 da Constituição, dizendo o seguinte: quando um deputado é eleito por um partido e vai embora, ele não leva os seus direitos. Os seus direitos permanecem no partido de origem. Tá? E com isso nós passamos de R$3.100 para 14.500.000. Meu Deus, Jesus. E já melhorou um pouco. Claro, não pode comparar lá com o União Brasil, que tem 700 milhões, mas Sim. de qualquer maneira já foi uma coisa assim mais interessante. Mas não é muito dinheiro em Mas campanha custa do caro uma fundo, hein? campanha, bicho. Calma, mas é Tem minha que fazer opinião. santinho. Eu queria fazer um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu queria fazer uma 700 pergunta. milhões. Uma pergunta Sei, de mas cunho você até- tem que entender que o partido é no Brasil inteiro. Ok, Mas é uma dinheiro pergunta não devia ter nada. de cunho Tá um de pouco errado. mais. Como não devia ter nada? Podia usar o dinheiro pra outra Eu queria- coisa, porra. Emael, O eu que queria está te de perguntar. errado é não seguir o preceito constitucional que está contido no artigo 5º da Constituição, que assegura a igualdade como direito fundamental. Tá? Então, hoje, você ter essa diferença entre partidos, são todos partidos políticos. Tá? Por que essa desigualdade? Agora o senhor acha o quê? Que essa igualdade tinha que ser o quê? Todo mundo tem o mesmo valor ou ninguém tem nada e cada um banca a das sua? duas. Ou ninguém tem nada, ou divide igualmente Aí entre sim. todos. Eu acho que ninguém tinha que ter nada. Não, o caso que ele se Sim. defende é que os caras têm 700 Eu sei, milhões mas e ele ninguém tem que ter nada. Tudo bem, mas Mas o presidente se elegeu aí com pouco dinheiro. Existe o fundão eleitoral e existe o fundo partidário. Muita gente fala que esses partidos pequenos são criados, na verdade, para manutenção de vida das pessoas que fundaram eles. Você vive do partido? Interrogação. Meu Deus, interrogação. Porque, por exemplo, o Levi Fidelis, tem pessoas aí que nunca tiveram espaço político forte, assim, com presença, com voto. Eu não vivo do partido, eu vivo para o partido. Essa é a diferença. Esse ano eu completo 60 anos de democracia cristã. A minha vida é democracia cristã. Então, O senhor tem negócios à parte? claro, eu tenho uma empresa. Eu sou um comunicador. Ó. Eu tenho a primeira empresa brasileira de relações públicas que alcançou mais de 50 anos de mercado. A minha vida é a minha empresa. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Emael. Pergunta. Você sabe que tem os outsiders. E Sim. tem um cara e tem gente que entende de política, que é o teu caso. Doutor Ulisses Guimarães. Tô falando dos. Posso falar uma passagem do Ulisses? O doutor José Sardei. São pessoas que têm o respeito. Eles têm o respeito. Não, eles têm o respeito de todos os deputados. Quando você vai lá, é um outsider, e você vê como eles sabem como funciona aquilo, ele tem o respeito. Você acha que essa turma nova que entra lá sem saber nada é pior pro Brasil, não é? Entrar uma turma aí que não sabe nada, chega lá em Brasília, fica perdido lá. Parece conhece que o quando jogo. muda de colégio fica lá. Teria que ter uma preparação para ser parlamentar, isso é verdade. Você acha que devia ter? Deixa eu lhe dar uma passagem do Ulisses Guimarães, que dá para mostrar quem era o Ulisses Guimarães. Eu tinha uns 30 dias de constituinte, eu discordei de uma decisão do Ulisses. Entrei com uma questão de ordem. Ele indeferiu a questão de ordem. Eu tinha estudado o regimento, entrei com recurso para que ele submetesse a decisão dele ao plenário. E ele democraticamente submeteu e venceu. Estava terminando a sessão, quando um assessor, doutor Ulisses, doutor Oswaldo, era um homem de maneiras contidas, sério, cerimonioso, né? Veio falar comigo no plenário. Faltavam 5 minutos para terminar a sessão. E ele me disse: senhor deputado, o senhor presidente gostaria de falar com o senhor depois da sessão. Eu pensei comigo: será que eu não fui atrevido? Estou aqui 30 dias, já desafio o presidente, forço o presidente a submeter a decisão dele no plenário. Mas, obediente, fui seguindo o doutor Oswaldo, até chegar na sala da presidência. Na sala da presidência,
tem uma mesa retangular, né? Onde mais tarde, como líder da Democracia Cristã, eu participei de inúmeras reuniões. Quando eu entro na sala, eu vejo Ulisses Guimarães sentado na outra cabeceira. Quando eu entro na sala, ele se levanta e vem ao meu encontro de braços abertos. Na metade do caminho, ele me fala: quero cumprimentar o vencedor do dia. E quando ele me aperta a mão, ele me diz: deputado, esta casa precisa de pessoas como o senhor, que acreditem nas próprias razões. Essa é a democracia. Era outra época, né? Esse era o Ulisses Guimarães. Né? Era outra época, né, Emael? E a influência que isso teve na minha vida parlamentar, aquelas palavras do Ulisses sempre ressoando, né? Acreditar nas próprias razões, acreditar nas próprias... Respeitar. Não tinha o Twitter pro cara te xingar lá, Era outra época. A discussão era diferente, né? Sim. Era outro nível. Outro nível. Porra. E o que você acha de polarização de hoje? Que tá todo mundo muito com ódio. Qual que é a tua opinião sobre a Haddad, política? né? No segundo turno contra o Bolsonaro, você apoiou Não, calma, Haddad, são duas né? perguntas. Esse é o não. A Democracia Cristã, em 2018, no segundo turno, liberou todos os seus filiados para votarem de acordo com a sua consciência. Por que passou essa ideia que eu apoiei o Haddad? Porque você postou no Facebook. Porque quando o filho do Bolsonaro disse que bastava um cabo lá para ir derrubar o Supremo, eu fiz uma mensagem. Isso foi no segundo turno, convocando o Haddad para que ele chamasse todas as forças democráticas para se oporem a este projeto, a esta ameaça, não foi ameaça ao TSE. Não, isso é fake news. Você sabe que isso é fake news, né? Hã? Isso daí é fake news, não foi ameaça. Foi numa palestra que ele estava fazendo, ele citou hipoteticamente uma situação. Sem passar pano direto, viu, Se Emael? quiser pegar um rodo, ele limpa. Se você quiser, insere isso aqui, que isso? você não sabe como insere essa turno, uma coisa concreta. Mas quem falou foi o filho, não o Bolsonaro. Que bastava um cabo para dar no Senado, para acabar com o Senado. Mas você acha que... o senhor, Senado não, o Supremo Tribunal Federal. O senhor, como cristão, não acha que o Bolsonaro é muito mais aliado à democracia cristã do que o PT? Repete a pergunta, às vezes eu não entendo. Tá bom. O senhor não acha que o Bolsonaro é muito mais alinhado com os cristãos do que o PT? O Bolsonaro fez tudo o que podia para entrar na democracia cristã. Tudo. Mandou mensageiros. Certo. Até que agora, por último, ele me ligou. Certo. Então já sei Me quem ligou. o senhor Você vai pode dar apoiar no chegada segundo aqui para turno. conversar comigo? Você pode? Chega aí, mãe. Ele foi meu colega no meu segundo mandato. Certo. Aí eu disse: Bolsonaro, eu vim aqui por duas razões. Primeiro, para lhe agradecer o convite. Tá certo. E a segunda, para dizer que nós temos candidatura própria, eu sou o pré-candidato indicado. Aí ele olhou para mim: bom, vamos combinar pelo menos uma coisa: não vamos brigar nos debates. Eles nem vão no debate. Mas e a pergunta? E a pergunta? O senhor não acha que ele é mais alinhado à democracia cristã que o PT? Ele não tem nada a ver com a democracia cristã. Não, mas ele não é alinhado com os cristãos mais do que o PT? Interrogação. A democracia cristã. Não, cristão. Democracia cristã não, eu tô é falando de outra cristão, coisa. mas eu quero saber. Cristão é cristão. coisa é Cristão democracia. tô falando de democracia é cristão. cristã, pô. Eu tô falando de cristão. O Bolsonaro é mais Democracia cristã alinhado. é o que Emael. Ele é mais alinhado com os cristãos do que o PT ou não? Vamos lá, São Paulo. Tempo. Veja, não é tempo. Não é tempo. Olha a história de 27 anos do Bolsonaro. Ele é mais alinhado ao cristão. Qual foi o testemunho que ele deu em 27 anos de ser aliado com um cristão ou ser um cristão? Nenhum. Nenhuma. E o PT? Acho que eu tô entendendo Agora as do seu coisas de lado. ocasião. Bom, acho que está muito claro. Pegou carona. O senhor vai Pegou apoiar no segundo carona. turno. Ele queria o Emael Claro aí pra turma. Porra, Emael. Demorou. Liso, hein, Emael? Você gosta da esquerda, né, Emael? Opa, Você gosta respondeu. da esquerda, né, Tá Emael? respondido. O Emael tá desde 62, ele Nem sabe tinha tudo. nascido, Lívio. Um democrata. É, lógico. A Eu gente não só sou vê- esquerda nem direita, eu sou democracia cristã. Sou simplesmente Mas daí agradecido. é difícil, Emael. Você Pra cima precisa, fazer isso. pra Exato. você, Vai pra onde a banda você, toca. hoje em dia a política entrou na moda, tá? Esse negócio de moda, de política. O que eu falo pra eles sempre é isso aí. Você tem que sempre sentar com quem conhece, Quem tem com quem experiência. sabe. Ele viveu aí. Às vezes eu vou pra Brasília só pra sentar no colo de José Sarnica. Fazer uma cócega. E Renanzinho O também. Sarnica, ele fala: menino, vem cá, Milinho, senta aqui. senta no colo do bigode. Senta aqui no colo do bigode que eu vou te ensinar como é que funciona. Ouve E o aí teu. que você. É verdade. Aí você entende como é que funciona a coisa, entendeu? É verdade. Porque a gente tem uma visão muito.
É muito superficial, né, o Emael? Deixa eu perguntar só, Emael, você recebe salário do partido? Você recebe salário do partido? Recebe uma ajuda de custo. Quanto, mais ou menos, por 10 mês? mil reais. Por mês. Tá bom. Entendi. Para pagar despesa, locomoção e tudo. Tá. Agora, qual era o cenário na Constituinte? Era aquelas multidões chegando, né? E uma coisa muito forte eram as mulheres simples, que vinham com braços estendidos, segurando folhas de caderno, onde elas escreviam as suas ideias, né? Com erros de ortografia, tudo, mas estavam ali entregando. E entregavam então essas folhas de caderno para os deputados. Né? Foi bonita a Constituinte, Não, foi foi uma bonita. coisa- Eu lembro, vocês lembram da Constituinte ou não? Não lembro. Porque a Constituinte Não. Vagamente, mas- foi logo depois Tava dos estilo milicos, foi logo depois que os militares, né? Terminou o processo. Terminou o processo. Aí começou Começou. o novo Brasil já independente. Mas a regime turma fala que tem muito direito e pouco dever, que é o que a turma mais reclama dessa Constituinte. Quem fala isso é porque não leu a Constituição. Página 2. Não, eu li a Constituição e eu posso falar isso. Ele é professor, ele é professor. Não, mas também é. Então Tem me que ser- situa, onde é que está o excesso de Constituição- direitos Meu e a Deus. escassez de Os deveres? direitos sociais que você acabou de falar, artigo 6º e 7º da Constituição, não deviam existir nela. Isso, quem fala não sou nem eu, Ives Gandra da Silva Martins. Devia estar no nível infraconstitucional. Constitucionalizar isso é uma bobagem. Né? Pronto. Como você está enganado, rapaz? Você está falando coisa que não tem nenhuma, não guarda nenhum relacionamento com a verdade, com o fato concreto. Entendi. A Constituinte, em todos os países, a Constituição é a alma da nação. Né? Sim. E nós temos, a Constituição nossa é perfeita? Não, não é perfeita. É horrível. Não, horrível na sua visão. Mal feita. Na sua visão, mas não é. Sim. É a primeira Constituição que nos deu quase 40 anos de regime E democrático. você acha que ela tá bem guardada pelo STF hoje? Acho não, acredito que sim. Eles não tomaram acha. nada. O que hoje existe é Nada de excesso, o o STF. parlamento se omite e entra o Supremo legislando. Sim. Porque o parlamento E tem tá que ter uma certo? ação mais concreta. Mas mais tá ativa. certo eles fazerem isso? Hã? Tá certo eles fazerem isso? Legislar? Não, legislar não, mas interpretar a Constituição está na esfera do Senado, do Supremo. Tá certo. Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui também. Saideira, o senhor- Gueré. Tá bom. Saideira nada, deixa o Gueré falar, pô. Vai, Gueré. Tirar aqui o direito Falei dele. saideira. Exatamente. Pô, Emael, pô. Emael foi Não, constitucionalista, saideira eu achei que fez a fosse- Constituição. A música do... Pô, o cara escreveu o livro, pô. Então, eu escrevi o roteiro. Doutor Ulisses. Eu falei pra ele fazer a pergunta. E vou dizer pra você. Saideira. É a última. E vou dizer seria. pra você, era uma turma boa que tinha lá. Ele escreveu a Constituição loucura. e o roteiro. Vamos lá, então. Vai lá. Vai lá, dá uma segurada, Sérgio. O senhor criticou o orçamento secreto, aí eu queria saber do senhor o que o senhor achou dessa PEC das bondades aí, qual a sua opinião sobre isso? Você pode me fazer o favor de repetir a pergunta? Claro, Porque claro. houve Tem ruído problema de aí e dicção. atrapalhou. Claro. O senhor criticou ali o orçamento secreto e tal, e eu queria saber então, atrelado a isso, qual é a opinião do senhor sobre essa PEC das bondades, a PEC kamikaze, essa PEC que ficou conhecida dessa forma? A PEC que? Das bondades. Das bondades, a PEC Que é essa aí do que o Bolsonaro deu aí Isso pra aí turma? é um processo eminentemente eleitoreiro. Só isso. Para ganhar a eleição. Você acha que o Lula vai ganhar, Emael? O que você acha? O Lula tem chance de ganhar a eleição. É? Depende E dele. você acha bom o Lula ganhar? Ô. Porra, vai ser duro, hein? E a Simone Tebet? O Barba lá, você que escreveu a Constituição Você lá. vai ter que rasgar. Qualquer coisa que não seja democracia cristã não é o que o Brasil precisa. Hein, É uma Emael? loucura. O Lula pegando a faixa lá. Falando, ai, seus trouxa. Grande Mael. Sair da cadeia. Voltei, porra. Como é que ele vai Seus falar? trouxa. Vocês ficaram comemorando quando eu fui Quando eu preso. fui lá pra cantando Curitiba, jingle, ele vai falar assim, chupa! Emael, porra, muito obrigado aqui pelo seu trabalho, pela Obrigado. sua trajetória, pela sua história. Você Valeu. é um dos políticos que a gente tem que respeitar, Sim. pelos anos que você tem de dedicação à política, ao povo também, aí com tudo isso que você contou. Pô, muito obrigado pela sua presença aqui no Pânico. Boa sorte pra você. É bom receber você mais uma vez Ok. aqui tocar uma Não, ideia com a eu gente. quero agradecer essa oportunidade fantástica, né? Muito legal. Né? E se de um tiver uma vaga aqui, eu gostaria de presidir.
Quando você quiser, vem de quarta. Emael, o Biden brasileiro. Aparecendo o Gente, muito Deniro. obrigado, viu? Dá o Biden, Quando você né? quiser, que você só vai trazer ensinamento aqui para toda a audiência. Sabedoria. E experiência, que é muito importante. Obrigado, viu, Emael? Bom, um abraço, gente. José Maria Emael conversou aqui com a gente. Para você, o Twitter e o Instagram dele é @Emael. Emael é com Y. Emael Oficial. Você entra lá que tem toda a informação para você e todo o caminho para você acompanhar o trabalho do Zé Maria Emael. Boa!